Olá, pessoal, tudo bem? Então, vamos começar o terceiro bimestre, então? Então é o seguinte, pessoal. A gente vai começar a tratar de equilíbrio químico. Aqui você não pode bobear. Então, o que você vai ter que fazer, pessoal? Você vai ter que me acompanhar muito nessas próximas aulas, porque é a matéria do bimestre, né? Então, não tem como você pegar o conteúdo lá, resolver o que vai assistir da aula 5 em diante. Não tem como, vai se perder. Então, importante, você já sabe como é que é química, tem que entender bem a parte teórica para poder deslanchar no conteúdo. Tudo bem? Bom, pessoal, então é o seguinte, o que é equilíbrio químico? Então, imagine a seguinte situação. Digamos que num ônibus aí caibam, vamos chutar aí, pouquinho aí, umas 50 pessoas, certo? Bom, com esse negócio de Covid, digamos que só possa entrar 25 pessoas. O que vai acontecer, pessoal? Num primeiro momento, vai entrando gente, vai entrando gente, vai entrando gente. Quando chegar em 25 pessoas, não pode mais entrar. Em teoria, para entrar uma pessoa, vai ter que fazer o quê? Sair outra, certo? Então, veja, a quantidade dentro do ônibus se mantém constante, correto? No entanto, pessoal, são as mesmas pessoas? Não. Então, veja, o movimento de entrada e saída continua, mas a quantidade dentro do ônibus é constante, certo? Então, agora, transporta essa informação agora para equilíbrio químico. O que é equilíbrio químico? É uma situação em que você tem reações reversíveis e as concentrações dos participantes dessa reação ficam constantes. Então, veja só, pessoal, é a particular situação para a qual tendem os sistemas nos quais ocorre uma reação reversível, pega o teu marca-texto, grife aí, com todos os participantes com concentrações constantes. Então, a concentração, reação reversível, é aquela que ocorre nos dois sentidos, né? E aí, o que vai acontecer? A concentração acaba ficando constante num determinado momento, porque a velocidade da reação direta e inversa ficam iguais. Tudo bem? Então, vamos ver como é que funciona isso aqui, pessoal. Então, o que é uma reação reversível? Olha lá, é uma reação que ocorre nos dois sentidos. Quais são os dois sentidos, pessoal? Como é que eu represento isso? Pela flechinha dupla, né? Então, significa que eu tenho uma reação acontecendo no que a gente chama de sentido direto. Então, a reação direta, esta aqui, e a reação inversa. Essa que ocorre no sentido contrário. Ou seja, pessoal, a reação é reversível, A e B formam C e D, mas ao mesmo tempo, C e D, ao reagir, voltam a formar A e B. O que acontece no sistema em equilíbrio? Essas duas reações acontecem juntas e num determinado momento as concentrações ficam constantes, certo? Então, veja, vamos analisar com calma e essa aula aqui, essa parte desta aula é bem importante, pessoal. Vamos analisar separadamente primeiro a reação direta e a reação inversa. Bom, reação direta então. A e B são os reagentes, C e D são os produtos. Tudo bem? O que acontece? Se você olhar a reação direta, A e B, que são os reagentes, eles estão sendo consumidos. Correto? C e D estão sendo formados. Estão sendo produzidos. Isso significa que na reação direta, as quantidades de A e B vão diminuindo e as quantidades de C e D vão aumentando. Tá tudo bem até aqui? Muito bem. O que acontece na reação inversa? Na reação inversa, quem que passa a ser reagente? C e D, reagente, A e B, produto. Ou seja, pessoal, lá, reação inversa. Se C e D são reagentes, com o passar do tempo, as quantidades de C e D vão diminuindo, então eles estão sendo consumidos. E A e B estão sendo formados.
Tudo bem até aqui? Então, de novo, pessoal, olha lá, tô olhando separadamente uma reação e depois outra. Na direta, A e B são reagentes, C e D são produtos. A e B estão sendo consumidos para formar C e D. Desculpa, como a reação é reversível, a reação inversa também começa a acontecer. E aí, o que acontece? C e D passa a ser reagente e, à medida que está sendo produzido, ele já também está sendo consumido. Por isso que chega um momento em que as concentrações ficam constantes. Isso não quer dizer que a reação pare de acontecer, mas elas estão acontecendo numa velocidade tal que as concentrações de A, B, C e D acabam ficando mais ou menos a mesma. É a questão do ônibus. Entra 10, sai em 10. A quantidade lá dentro fica a mesma, mas isso não quer dizer que esteja sem movimento de entrada e saída do ônibus, das pessoas do ônibus. Tudo bem? Bom, o que acontece então no teu sistema em equilíbrio? Quando que essas concentrações acabam ficando constantes? Essa parte teórica que me interessa muito. Que momento que as concentrações passam a estar constantes? Olhe lá, pessoal. Quando a velocidade da reação direta acaba sendo igual à velocidade da reação inversa. Quando as velocidades se igualam, o teu sistema entra em equilíbrio, certo? Então, lá, só tô puxando aqui para você, pessoal. Olha lá. Ah, não cabia lá embaixo, vamos ver aqui. Então, lá, quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, olhe lá, pessoal, grife. Quando as velocidades se igualam, o teu sistema entra em equilíbrio químico. Tudo bem? O que vai acontecer, pessoal? Como o sistema entrou em equilíbrio químico porque as velocidades da reação direta é igual à velocidade da reação inversa, ou elas são iguais, as concentrações dos reagentes e produtos permanecem constantes. Enxergou? Então, porque a velocidade das duas reações acontecem, são iguais, né? O que vai acontecer? As quantidades de A, B, C e D acabam ficando constantes. Veja, velocidades iguais, concentrações constantes, não concentrações iguais, certo? Beleza? Muito bem, pessoal. Como é que a gente representa isso num gráfico? Fácil, fácil. Duas coisas você tem que observar. Duas representações gráficas importantes aqui no equilíbrio, pessoal. Eu posso representar o meu sistema em equilíbrio quando eu estou falando de concentração, ou eu posso falar dessa representação quando eu estou falando de velocidade, certo? Tanto a concentração quanto a velocidade em função do tempo. Vou escrever aqui para você lembrar depois. Então, concentração em função do tempo, velocidade em função do tempo. E agora que está o pulo do gato, pessoal. Quando eu falo em concentrações, elas têm que estar o quê? Constantes, correto? Ou seja, veja lá o que você tem aqui representado. Concentração, lembra que representa por colchete, mol por litro, só para você lembrar. O que eu tenho nesse gráfico, pessoal? A curva dos reagentes e a curva dos produtos. O que acontece nessas duas curvas? No tempo zero, eu tenho muito reagente e nada de produto. Então, lá, muito reagente e nada de produto. À medida que a reação vai se processando, as quantidades dos reagentes vão diminuindo. Vem aqui, ó lá, reação direta. À medida que o tempo passa, a quantidade dos reagentes vai diminuindo, ele está sendo consumido. E os produtos vão sendo formados, beleza? Então, lá, o que você tem aqui? A reação, lá, os reagentes tendo suas concentrações diminuídas e seus produtos tendo suas concentrações aumentadas. Tá tudo bem até aqui? O que acontece, pessoal? Quando que teu sistema entra em equilíbrio? Quando as concentrações se mantêm constantes. Aonde que a minha concentração está constante? Olá, quando ela fica, né, sem variar, você tem uma concentração constante. Então, a partir daqui, mais ou menos, né, pessoal? Olha lá, ela fica constante. Nesse momento, você tem o sistema em equilíbrio químico.
Então, lá, pessoal, concentração tem que ser constante, CTE, constante. Certo? Agora, se eu estiver analisando a velocidade, as velocidades do sistema em equilíbrio, vem aqui, tem que ser o quê? Iguais. Então, toma um cuidado louco, pessoal. Olha lá, quando que você tem o teu sistema em equilíbrio representado aqui no meu gráfico, representação gráfica? Quando as velocidades são iguais. Então, aqui, a partir daqui, você tem o teu equilíbrio químico. Então, lá, as velocidades têm que ser iguais. Tudo bem? Bom, pessoal, olha em termos de velocidade. Eu tenho aqui representado duas curvas, a laranja e a azul. O que são essas duas curvas? São as duas velocidades da reação direta e da reação inversa. Agora, lembra um pouquinho lá de cinética química. Quando você tem muito reagente, o que acontece com a velocidade da reação? Lembra concentração, aumenta a quantidade, aumenta a concentração, aumenta a velocidade da reação, correto? Então, lá, se você tem muito reagente, o que acontece? Eles se chocam muito e, portanto, a velocidade da reação é alta. À medida que essa quantidade vai diminuindo, vai ficando mais difícil essas moléculas dos reagentes se encontrarem para reagir, para se chocar e reagir. Certo? Então, significa que à medida que o tempo passa, a velocidade dessa reação direta vai diminuindo. Olha lá, no tempo zero, a reação direta tem uma velocidade alta e vai diminuindo com o passar do tempo. Já a reação inversa, pessoal, volte agora aqui comigo. Olha lá. A e B formando C e D. Começou a formar C e D começam a se encontrar, começam a se chocar para formar A e B, que é o produto da reação inversa, correto? Então, o que vai acontecer, pessoal? No tempo zero, eu não tenho velocidade da reação inversa, por quê? Porque eu não tenho C e D formado ainda. À medida que o tempo passa, C e D vai sendo formado e, consequentemente, você vai tendo uma velocidade da reação inversa. Quanto mais C e D eu tenho, maior a velocidade da reação. Ou seja, no tempo zero, venha lá comigo, no tempo zero, a reação inversa não tem velocidade. Mas à medida que C e D vão sendo formados, vai aumentando a velocidade da reação. Até o momento que o quê? Que elas acabam sendo iguais. E quando elas acabam sendo iguais, o meu sistema entra em equilíbrio. Por consequência, as concentrações ficam constantes, que é a minha definição de equilíbrio químico. Tudo bem? Então, pessoal, o que eu tenho aqui? A reação direta, velocidade da reação direta, e aqui eu tenho a velocidade da reação inversa. Quando elas se igualam, o sistema entra em equilíbrio. Tá, beleza? Bom, o que eu quero comentar com vocês antes de passar para frente? Veja, velocidade é sempre o mesmo gráfico, tem que ser igual. Agora, concentração, você pode encontrar gráfico, pessoal, fazer aqui no cantinho, puxar aqui, em que as concentrações se cruzam, mas num determinado momento elas ficam constantes, ou você pode encontrar gráfico que as concentrações, e vou colocar concentração aqui só para você não esquecer, as concentrações ficam iguais. Ah, mas elas podem ficar iguais? Podem, porque o negócio é que elas têm que ficar constantes. Tanto faz elas se cruzarem, não se cruzarem ou ainda ficar exatamente iguais. Não é tão comum, mas pode acontecer. Agora, a velocidade, pessoal, necessariamente igual, não tem outra opção. Tá, beleza? Bom, daí o que acontece, pessoal? Na próxima aula, a gente vai começar a tratar das situações de equilíbrio. A gente chama de constantes de equilíbrio. Algumas constantes, pessoal, só para você se inteirar do que a gente vai fazer a partir de agora. Vamos trabalhar com a constante de equilíbrio em termos de concentração, que eu chamo de Kc. Vamos falar da constante de equilíbrio em termos de pressão parcial, Kp. Constante, equilíbrio iônico, constante de ionização, Ki, ionização, constante ionização. Equilíbrio iônico da água, KW, uma aplicação louca, pessoal. Constante do produto de solubilidade, KPS,
KS ou PS. Isso aqui, pessoal, cada um deles a gente vai trabalhar individualmente. Isso significa, pessoal, que o teu bimestre tá aqui. Se você não entendeu o comecinho, sabe que babar o final, né? Beleza? Acompanhou? Dê mais uma estudada, reveja esse vídeo. Se tiver dúvida, vá lá na plataforma para a gente conversar. Importante, essa parte teórica tá muito clara. Aula que vem, de jeito nenhum deixe de assistir, não falte. Não deixe de assistir, por quê? Porque é a primeira constante. Se você entender bem a primeira constante, as outras ficam mais fáceis. Tudo bem, pessoal? Então, nos encontramos na próxima aula. Um grande abraço.